Sejam bem-vindos ao nosso terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Sou a professora Maris, coordenadora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do Unisalesiano. Quero, nesse momento, agradecer a presença do nosso palestrante, Saulo Valmor Batista. O Saulo, ele é administrador e psicólogo. Ele fez psicologia na Universidade Paulista de Ribeirão Preto e fez o seu bacharel em administração pela Estácio. Ele também tem mestrado em psicologia pela Universidade do Estado de São Paulo. E ele também é coordenador de curso, do curso de psicologia do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto. Ele tem experiência na área de psicologia, com ênfase em relações interpessoais e gerenciamento de conflitos interpessoais. Hoje, ele discorrerá um tema importantíssimo no mundo corporativo, que é inteligência emocional. Saulo, a palavra é sua e a satisfação é nossa. Olá, pessoal, boa tarde, muito obrigado aqui pelo convite. É com muito prazer que eu estou aqui para trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que eu gosto tanto. Eu queria agradecer aqui o convite, a confiança para a gente fazer esse trabalho. E vou trocar aqui uma ideia com você que está assistindo agora a nossa atividade, que está aqui participando do congresso. Eu acho muito bacana o estudante saber que não é só em sala de aula que a gente aprende. Aqui nesses eventos onde a gente tem contato com outros profissionais, é um espaço muito bom para a gente trocar algumas ideias, conhecer outras realidades e assim começar a nossa formação profissional. Vou compartilhar com vocês aqui alguns slides para a gente conversar. Pronto, como a professora me apresentou, sou o professor Saulo, sou psicólogo, sou administrador e tenho uma experiência aqui tanto na área da administração como da psicologia. A administração é uma área mais recente. Eu sempre fui psicólogo, assim, faz 20 anos que eu atuo na área da psicologia e recentemente eu consegui concluir a minha faculdade de administração graças à pandemia aí, né? Mesmo de tudo de ruim que a pandemia trouxe, essa possibilidade de trabalhar online fez com que eu conseguisse realizar esse sonho de fazer administração. Fora isso, eu passei por algumas instituições também, trabalhei no SESI, trabalhei numa universidade aqui, Unifafib, hoje eu estou aqui na Estácio, e sempre trabalhei como consultor empresarial, então também passava nas empresas fazendo recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, e isso é bem bacana. Então o que eu vou falar aqui um pouco é trazer alguns conceitos, não vou trazer nenhuma grande novidade, mas mais uma reflexão breve sobre um tema que é extremamente importante, pautado aqui na minha experiência e na minha formação profissional. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, você que está aqui acompanhando o nosso congresso, é que você, enquanto gestor, você precisa fazer com que o grupo se torne uma equipe. Então, antes de falar de inteligência emocional, é importante a gente saber que hoje, dentro de um cargo de liderança, você vai enfrentar vários desafios. E um desses desafios é qual? É fazer com que um grupo se torne uma equipe. A gente vai perceber que um grupo é um grupo ali, são vários indivíduos que muitas vezes não estão ali engajados numa atividade, está cada um por si, cada um com objetivo, e quando a gente faz com que aquele grupo se torne uma equipe, vocês vão perceber que as pessoas vão ter uma tendência de ter um maior engajamento, e isso vai fazer o quê? Uma preocupação maior de como eu vou tratar o outro, como eu vou respeitar essa outra pessoa, como essa pessoa vai fazer para me incluir dentro desse projeto. Então a gente vai perceber que quando a gente tem várias pessoas, mas elas estão desalinhadas, ali já começa uma série de problemas interpessoais. Você que está vendo aqui o congresso deve estar pensando, nossa, professor, você está falando, eu estou lembrando de um trabalho que eu tive que fazer em grupo, e teve problema, e a pessoa não entregou no dia, e o outro não integrou no prazo, o outro ficou de fazer algo e não fez. Por isso que é importante que esse grupo se torne uma equipe. Talvez você tenha tido experiências ruins aqui na sua formação, no seu trabalho, e em outro momento você participou de uma equipe mesmo, de pessoas que estavam ali compartilhando dos mesmos valores, com engajamento, e vocês percebem que funciona completamente diferente. A comunicação, a confiança, a vontade de resolver os problemas é completamente diferente. Então, quando um grupo se torna uma equipe, já é o primeiro passo para a gente começar a trabalhar um pouquinho da nossa inteligência emocional. Dando continuidade, o que eu percebo aqui enquanto psicólogo e consultor de pessoas, aqui de gestão de pessoas?
a questão da competência técnica. Hoje, a gente precisa ter competência técnica? Precisamos ter competência técnica. Se você vai exercer um trabalho dentro da administração, da contabilidade, da engenharia, na área da saúde, da educação, é muito importante que você tenha técnica. Você não pode tirar as coisas da sua cabeça. Quando você vai desenvolver um projeto, é importante que você use tudo que você aprendeu, que seus professores te ensinaram, questões técnicas que vão fazer a diferença na sua vida. Agora, isso é muito importante? Extremamente importante. Só que não é o suficiente. Poxa, professor, você está falando então que não precisa ter técnica? Não, precisa ter técnica. A gente precisa frequentar as aulas, fazer nossos trabalhos, a gente precisa aprender técnicas novas. Porém, a gente vai ver que só isso não é o suficiente. O que é o suficiente, então? Né? O que as empresas têm buscado? Habilidades pessoais. Então, vocês daqui na faculdade ou em outro concurso que você passou, provavelmente você conheceu um professor, por exemplo, que tinha um grande conhecimento. Esse professor, ele chegava na sala de aula e nem precisava de livro. Todas as referências estavam ali na cabeça dele. Ele enche a lousa, ele traz todas as referências de cabeça, e você fala, cara, esse é um grande professor. Só que na hora do relacionamento ali com os alunos, começam alguns problemas. Por de repente ter uma linha ali muito mais firme, ou por ser um professor muito permissivo. Então a gente percebe que na educação nós temos esses problemas, e no mundo empresarial, do trabalho, nós também temos esse problema. Quando eu converso com os líderes hoje, o que é comum eles me trazerem, né? Eles vão falar assim, olha, Saulo, aqui na minha empresa eu gasto muito tempo trabalhando questões comportamentais. O que são as questões comportamentais? Às vezes são pequenos conflitos que as pessoas enfrentam dentro de determinado contexto. Então, às vezes, um líder, ou um professor, ou um diretor, enfim, a pessoa que está à frente de um grupo, ela gasta mais tempo tendo que melhorar a relação entre as pessoas do que propriamente com a tarefa que está sendo proposta. E aí a gente percebe que é muito desgastante, né, essa questão de relacionamento. A gente percebe na nossa própria casa. Às vezes a gente tem uma pequena tarefa para fazer lá, mas aí aquela tarefa gera um conflito interpessoal entre várias pessoas. E aí quando a gente estoura esses conflitos, né, esses diálogos conflituosos, né, onde as pessoas têm aquele embate, enfrentamento, a gente vai perceber que isso tem um desgaste nosso e que depois leva uns dias, às vezes, as pessoas abaixarem um pouco ali a bola, respirarem, e a partir daí conseguirem voltar a se relacionar de uma maneira mais amistosa. Então, o que as empresas têm procurado hoje? Pessoas que possuem competência técnica, então é legal ter competência técnica, mas eu preciso me desenvolver enquanto pessoa. E a gente vai perceber que esse desenvolvimento, né, que a gente vai chamar aqui de inteligência emocional, essa questão de fazer uma boa gestão das nossas emoções, das nossas ações, vai ser assim, um diferencial total dentro da nossa carreira profissional. Por isso que é muito importante que a gente consiga não só aprender tecnicamente, mas também aprender a se relacionar com pessoas diversas também, que são diferentes da gente, pessoas que às vezes têm um temperamento mais forte, isso também faz parte da nossa formação. Por isso que às vezes aqui, né, eu como professor escuto muito isso, tem alunos que falam assim, Saulo, nossa, me libera do trabalho em grupo, deixa eu fazer trabalho sozinho, porque sozinho eu consigo ir mais longe, eu faço no dia que eu quiser. E vocês vão perceber que aqui dentro da graduação, por exemplo, o trabalho em grupo tem justamente esse objetivo. Fazer com que você consiga exercer sua liderança, ser liderado, ouvir ideias diferentes, trabalhar com pessoas que têm uma ideologia diferente da sua. Isso é muito importante dentro da nossa formação profissional. Dando continuidade aqui, pessoal, a gente vai perceber que existem essas competências interpessoais. E elas vão estar ligadas ao quê? A comunicação saudável, que é a base do relacionamento humano. Então, talvez alguns de vocês aqui, algumas de vocês já tenham tido uma experiência que é muito bacana, que é qual? Alguém chegar para você, fazer um apontamento, falar sobre algo que você errou, que não ficou legal, que você precisa melhorar, mas você ouviu aquilo de uma forma que foi tão bem feita que você não se sentiu ofendido. Muito pelo contrário, ao final você virou para aquela pessoa e falou assim: nossa, obrigado por você ter falado essa dica para mim, eu vou tentar melhorar. Talvez quando isso aconteça com a gente, é porque aquela comunicação, a maneira que foi pontuado ali, algo que a gente precisa desenvolver, foi tão bem feito, tão bem elaborado, com a comunicação tão saudável, que você olhou e falou, nossa, esse feedback ele foi verdadeiro, e isso realmente vai
de alguma maneira, somar dentro da pessoa que eu sou, do profissional que eu sou. Em outros momentos, as pessoas fazem apontamentos para a gente, fazem críticas mesmo, que acabam nos ofendendo, e aí a gente acaba ficando mais na nossa defesa, e a gente fica irritado, de, poxa, por que que essa pessoa pegou e falou isso, ou falou isso dessa forma? Então a gente percebe que a comunicação, dentro da comunicação, eu posso falar tudo que eu penso para alguém, mas sempre escolhendo quais as palavras que eu vou utilizar, qual o melhor momento, de que forma eu vou falar aquilo. Então, às vezes a gente cai em situações, eu já tive situações de empresa e de sala de aula, que tinha uma pessoa que, sei lá, estava vindo direto do trabalho para a faculdade e aí estava ficando um mau cheiro na sala. Puxa, como que a gente fala para alguém que a pessoa não tá ali cheirosa, que ela precisa cuidar mais da sua higiene pessoal? Vocês percebem que é uma situação super delicada? Porque dependendo da maneira que eu falar com aquele indivíduo, ele pode encarar de uma forma muito ofensiva e ali criar uma inimizade, algo do tipo. Então a gente tem que pensar muito bem qual estratégia utilizar, sempre tentar trazer um assunto que às vezes é muito delicado, mas de uma maneira que a pessoa consiga visualizar que você está ali para ajudar, para ela se desenvolver, para ela crescer, e não simplesmente para massacrar, para apontar o erro. Então a gente percebe que a comunicação saudável, ela é muito importante, e que muitas vezes na correria, a gente acaba se comunicando com as pessoas faltando dessa cordialidade, essa delicadeza, essa visão. Aqui, gente, outra coisa importante, quando a gente fala de inteligência emocional, e eu como psicólogo vejo isso todos os dias aqui na minha prática, as pessoas falam, professor, o que que mais atrapalha as pessoas no dia a dia? Que dica que você dá pra gente que está começando no mercado de trabalho, começando a nossa vida adulta? Existe algo que dificulta demais a nossa vida emocional, que é o quê? A impulsividade. Vocês vão perceber que a maioria das vezes que a gente comete algum erro, ou que a gente acaba tendo uma ação que depois a gente se arrepende, foi por conta da impulsividade. O que é impulsividade? É aquele sentimento que leva a gente a ter uma ação imediata, sem nenhum tipo de reflexão. Então, imagina que eu estou aqui trabalhando na faculdade, de repente a minha chefe vem aqui falar algo que eu não gostei, e eu falo, não, sabe de uma coisa? Chega daqui, vou pedir demissão. E aí você pede demissão, passa meia hora e fala, gente, por que eu pedi demissão daqui? Né? Onde eu vou trabalhar agora? Como que eu vou me reorganizar? Então a gente percebe que muitas vezes a gente tem que conseguir trabalhar a nossa impulsividade. A nossa impulsividade leva a gente a ter um comportamento agressivo, a dar uma resposta torta para alguém, uma resposta que não é adequada. E a impulsividade leva a gente a cometer vários erros, né? Às vezes uma compra sem pensar. Quem aqui, né, que atira a primeira pedra aqui, que nunca saiu num shopping, por exemplo, e de repente viu uma bolsa, um chinelo, uma camiseta e falou, vou comprar, né? Eu mereço, eu vou comprar. Aí você passa o cartão, quando você acaba de passar o cartão, você chega em casa e fala, gente, para que eu comprei isso? Eu já tinha essa camiseta, já tinha essa bolsa, ou como que eu vou pagar esse celular agora que custa 2.000, já estava com o cartão estourando. Então a gente percebe que a impulsividade é algo que atrapalha a gente atingir as nossas metas. Por conta disso, a inteligência emocional vai levar a gente para uma reflexão, para um trabalho, para a gente conseguir, conseguir desenvolver principalmente os nossos impulsos básicos de raiva, de frustração. Então não existe, gente, né, a faculdade ideal, o trabalho ideal, o mundo ideal, onde a gente não fique com raiva e com frustração. A gente sempre vai ter raiva, sempre vai ter frustração, porque são sentimentos humanos. Vão acontecer situações que nos trazem esses sentimentos. Agora, a maneira com que a gente lida com esse sentimento, com essa frustração, vai conseguindo consequenciar as nossas ações, com certeza pode trazer para um cenário mais favorável ou um cenário muito pior, um cenário que você vai acabar se complicando um pouco mais. Então é muito comum dentro do mercado de trabalho, principalmente, onde a gente tem muitas metas a cumprir, sempre muita cobrança, em algum momento você se desregula emocionalmente. E aí o que acontece? Aquela raiva, aquela frustração que você sente, você acaba despejando ali na frente do seu cliente, do seu parceiro de trabalho, ou muitas vezes você engole o sapo ali no trabalho, né? Aquela situação ruim do trabalho, você consegue dar uma segurada, mas quando você chega na sua casa, você desconta na sua esposa, na sua mulher, no seu filho, enfim, né? Em quem está ali no seu meio.
Então a gente vai perceber que lidar com a nossa raiva e com a nossa frustração pode trazer você, se isso for bem feito, para um cenário muito mais positivo. Acredito que todo mundo que está aqui no congresso, ninguém quer passar por situações difíceis, né? De, poxa, cheguei em casa, já estava difícil no trabalho, eu briguei com a minha mulher, agora está difícil no trabalho e em casa também. Então a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. É fácil lidar com as emoções, gente? Não é fácil. Não é fácil porque a nossa tendência inata, a nossa tendência natural é geralmente já despejar a raiva, já despejar a nossa frustração ali, sem pensar muito nas consequências. Mas se a gente treinar um pouquinho, eu vou dar alguns cenários aqui, algumas dicas, é possível. É possível que a gente consiga ter um pouco da nossa inteligência emocional. A inteligência emocional, gente, ela é composta por alguns itens que eu vou aqui refletir com vocês e trazer alguns exemplos. O primeiro deles, para a gente ter inteligência emocional, a gente precisa de algo que a gente chama de automotivação. O que é a automotivação? A automotivação é saber que você precisa ter as suas metas e buscar o seu resultado, independente do contexto que você está e do ambiente que você está inserido. Por quê? O que, que acontece? Muitas vezes eu vejo nas empresas, né, os colaboradores falam, mas meu chefe não me motiva, ou o professor está dando uma aula, ele não motiva para a aula. Gente, em alguns momentos você vai ter professores fantásticos que vão te motivar para a aula, em alguns momentos você vai ter gestores maravilhosos que super te motivam para buscar o resultado. Mas na maioria das vezes, pela minha experiência profissional e vejo que os profissionais comentando, a gente não recebe nenhum tipo de apoio ou de gente empurrando. Você não vai ver um professor te ligando, olha, Saulo, vem aqui fazer a minha aula, pelo amor de Deus, né? Por quê? Porque tem mais de 100 alunos na sala. O professor, muitas vezes, ele vai chegar e vai apresentar o material dele. O gestor vai chegar, vai apresentar qual é o trabalho a ser feito. E você tem que saber qual que é a sua meta, para que você consiga se automotivar. De repente, a sua meta esse semestre ou esse ano é ir para a praia, é comprar o carro, é pagar as suas dívidas, pagar a faculdade, é trabalhar um pouco naquela empresa menor, visando uma empresa maior, ou às vezes é trabalhar naquela empresa que você está aguentando toda aquela pressão para juntar uma grana para você ser empreendedor amanhã e ter a sua empresa. Então, se a gente só vai conseguir ter a nossa automotivação se a gente tiver uma clareza de quais são as nossas metas, e sem a automotivação, se a gente ficar esperando essa motivação externa, consequentemente a gente vai se frustrar, porque muitas vezes até na nossa própria casa, quando você fala dos seus sonhos, as pessoas falam, mas será que você vai conseguir? É tudo tão difícil, você não vai conseguir concluir esse curso, você vai inventar de fazer faculdade, você vai inventar de trabalhar nessa outra empresa, você já está tão bem aqui. Então, muitas vezes até aquela pessoa que está do nosso lado ali, nosso pai, nossa mãe, ou alguém que a gente, nossos amigos, até eles não vão nos motivar. Então a gente tem que aprender a se automotivar para cumprir as nossas metas. Outra coisa importante são as habilidades dos relacionamentos interpessoais. A gente vai aprendendo o quê? Que a gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas e que cada pessoa funciona de uma forma. Eu, como coordenador de curso aqui, eu recebo muitas reclamações do tipo, nossa, Saulo, o professor A, ele é tão bacana, ele é tão legal, mas o professor B, ele é firme, ele é muito rígido, né? E a gente vai perceber que o professor ali, o gestor, ele tem aquele perfil. E eu, enquanto pessoa que lida com aquele indivíduo, eu tenho que aprender a me relacionar com pessoas com perfis diferentes. A gente não vai conseguir sair mudando todas as pessoas para que todas as pessoas sejam agradáveis e eu consiga me relacionar com todos. Tem pessoas que são super bacanas, que a gente senta, conversa, quer levar para casa de tão legal. Tem gente que é difícil, tem pessoas que são mais ortodoxas, que é aquele preto no branco mesmo, pingo no i ali, se tiver faltando, vai receber crítica, e assim, a gente sabe que são pessoas que a gente não vai conseguir mudar, mas eu posso me preparar melhor para me relacionar com esse tipo de pessoa. Então, essa habilidade de se relacionar com pessoas diferentes faz com que a gente consiga crescer muito profissionalmente. Sempre eu tenho uma frase, gente, que eu falo para os meus alunos aqui na faculdade, que é qual? Quando a gente vai trabalhar numa empresa, a gente escolhe as pessoas que vão trabalhar com a gente. Vocês vão perceber que a maioria das vezes a gente não escolhe. Eu chego numa empresa, se eu chegar aqui na Unisalesiano, já existe um corpo de pessoas aqui e cabe ao Saulo se adaptar a essas pessoas. Não a faculdade que tem 500 colaboradores se adaptar ao Saulo. Eu que vou ter que fazer esse movimento de adaptação dos ambientes. E eu vou saber que nesse ambiente tem pessoas bacanas, que são fáceis de convivência, tem as pessoas de difícil convivência também.
E aí você vai falar, poxa, professor, mas eu queria ter um ambiente só de pessoas bacanas para se relacionar. Infelizmente, gente, esse ambiente não existe. Até na sua própria casa, você vai ver que, de repente, a sua mãe, você se relaciona melhor com ela, mas seu pai é uma pessoa mais difícil, seu irmão é uma pessoa também mais complicada, mas o seu primo, que também mora ali, é alguém que você consegue ter uma relação mais suave. Então, as pessoas são diferentes e a gente tem que conseguir se adaptar aos estilos diferentes, né? Até porque se você vai ser um líder algum dia, você que sonha ser um empreendedor, ser um diretor de uma empresa, ter o seu próprio negócio, ou você que vai ser um vendedor de uma multinacional, você vai lidar com perfis diferentes. Então, quanto mais a gente aprender, é bacana. Algo que eu faço aqui na faculdade, às vezes o pessoal quer me matar, gente, é dividir os grupos, sorteando as pessoas. Nossa, quando eu faço isso, gente, olha, qualquer dia meu corpo aparece boiando aí no Rio, algum aluno ficou bravo com essa atividade. Eu brinco dessa forma, porque, gente, quando a gente sorteia os grupos, a gente conhece pessoas diferentes. Muitas vezes tem alguém na minha sala de aula que está lá no cantinho, e aí eu falo assim, gente, vamos misturar um pouco essas panelinhas, vamos conhecer pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, e às vezes a gente começa a fazer amizade com aquele indivíduo que estava lá quietinho, que eu nem sabia, mas é alguém super bacana, e que de repente até um network que pode me levar para um projeto, uma atividade profissional que é super legal. Então, assim, essa questão de se relacionar com pessoas com perfis diferentes é muito boa. Outra coisa, comunicação não violenta, que eu já falei para vocês aqui no slide anterior, que é conseguir falar com as pessoas, mas sem humilhar a pessoa, né? Sem você colocar a pessoa ali num paredão fuzilando. Muitas vezes o que ocorre é que nós temos a razão. Às vezes eu estou com a razão, né, de fazer aquela determinada reclamação ou apontamento, mas eu sempre posso fazer isso de uma maneira humanizada, olhando que tem uma pessoa ali que muitas vezes para a gente é algo muito claro e para ela não. Deu o exemplo aqui, né, do aluno que estava lá vindo trabalhar e não estava mal cheiroso mesmo, não tava legal, as pessoas estavam reclamando. Aquela pessoa muitas vezes não consegue perceber o seu próprio comportamento. Então, de uma maneira muito assertiva, comunicar aquela pessoa para que ela consiga vir para um cenário melhor e que fique um ambiente melhor para todos, mas sem ofender aquela pessoa. Vocês percebem que toda vez que a gente é ofendido, aí que a gente pega e entra numa briga com o outro e esquece até do assunto. Então, essa comunicação não violenta é algo que a gente tem que praticar no nosso dia a dia. Então, como eu falei da impulsividade agora há pouco, se eu vou ter uma comunicação com um indivíduo, às vezes eu preciso segurar um pouco aquilo, pensar a melhor estratégia de fazer aquela comunicação, porque falar coisas boas é fácil. O difícil é a gente fazer esse feedback mais negativo. E aí, o feedback negativo, eu preciso ter uma estrutura melhor de como eu vou fazer isso, qual que é o melhor momento. Se eu vou falar algo que é muito difícil para alguém, talvez eu precise fazer aquilo de uma maneira mais isolada, para não expor a pessoa dentro de um grupo. Tudo isso é bem importante. Outro item que compõe a inteligência emocional é o controle emocional. Isso é algo que eu cobro muito aqui dos meus alunos na psicologia. Falo, gente, como você vai ser psicólogo com todo esse descontrole? E você que pretende ser um gestor, né, fazer parte de uma equipe de alto rendimento, você precisa ter controle emocional. Eu já trabalhei em consultorias, gente, que a gente chegou numa empresa e o gestor, no momento de total descontrole, por conta de a frustração mesmo, de uma meta não batida, o resultado não alcançado, mandou embora uma equipe inteira de colaboradores brilhantes, perdeu todo aquele time. E aí a gente, por conta de um momento, de uma discussão, a pessoa se descontrolou, e a gente percebe que quando a gente descontrola emocionalmente, a gente fica muito exposto, mesmo quando você tem a razão. Então, nossa, eu estou aqui reclamando de algo que realmente eu tenho dados concretos para reclamar ou para ter esse posicionamento. Mas quando você se descontrola emocionalmente, você acaba ficando exposto. Sabe aquela frase que as pessoas sempre comentam, né? Olha, quando você grita, você perde a razão. Isso acontece também dentro do mercado profissional. E se você tiver uma postura assertiva, você vai ver que isso faz total diferença. Muitas vezes a falta de controle emocional faz com que aquele profissional seja desligado de uma organização. Não por falta da competência. Às vezes o cara tem a competência, é legal, mas ele não consegue se controlar emocionalmente. E a gente, enquanto gestor, você que está aí vendo essa atividade com a gente, deve pensar, puxa, professor, tem aquele dia que eu levo tanta pancada na minha empresa, sou tão cobrado, e mesmo assim eu tento respirar, levar aquilo numa boa. Às vezes eu atendo um cliente que é chato, que fica pegando os detalhes, que fica me questionando, né? E mesmo assim
eu tenho que manter o meu controle para conseguir finalizar a venda, finalizar o projeto. Então, o controle emocional é algo que a gente também vai precisar desenvolver dentro da inteligência emocional. Algo muito importante, gente, é o autorreconhecimento emocional. O que é o autorreconhecimento emocional? Vocês estão vendo que tudo isso aqui está interligado. Autorreconhecimento emocional é algo que não é tão difícil da gente começar a desenvolver. Mas como que ele funciona? A gente, enquanto ser humano, a cada momento do dia ou a cada dia, existe uma emoção que prevalece dentro de você. Então, eu, Saulo, aqui nesse momento, posso estar muito feliz, estou participando de um congresso internacional aqui com vocês, são pessoas bacanas. Então, a minha emoção, eu estou feliz, estou me sentindo reconhecido. Então, com isso, eu vou ser influenciado. O meu comportamento está sendo influenciado por essa emoção boa. Supondo que acabou aqui, né, minha participação no congresso, eu vou lá comprar um determinado produto, vou aqui na padaria perto da casa, meu cartão já não passa, por quê? Porque eu estourei meu especial, estou cheio de dívida, aquela emoção, né, aquela frustração de não ter dinheiro, aquela irritabilidade já sobe, e eu vou estar sob influência de um sentimento muito desconfortável, muito ruim. E o que acontece com o autorreconhecimento emocional? Quando você está sob a influência de uma emoção positiva, a gente também tem que tomar cuidado. Por quê? Vamos pensar que você está sob a influência de uma emoção positiva, porque, sei lá, você começou um namoro com alguém que você estava paquerando há muito tempo, e aí deu certo, começou aquele namoro. E aí, de repente, a gente está tão feliz porque algo deu certo, que a gente acaba não prestando atenção em algumas coisas, acaba sendo muito permissivo, acaba indo lá fazendo um monte de compra, comprando coisa que a gente não precisa, gastando mais do que a gente pode, porque eu tô tão feliz, que eu não estou pensando de maneira racional. Vocês percebem que quando a gente tá feliz demais, a gente acaba exagerando às vezes na bebida, em outras coisas que podem nos prejudicar dependendo do contexto. E quando a gente tá irritado, gente, então com alguma coisa, isso aí pesa mais ainda. Por quê? Se eu estou aqui na faculdade, acontece algo que me irrita, provavelmente eu vou chegar na minha casa e se qualquer coisa que alguém vier falar comigo, a tendência de eu conseguir de eu ter uma comunicação mais violenta, ser agressivo com o outro, aumenta demais, porque eu estou sob influência de uma emoção negativa. Então é importante que às vezes a gente pare e pergunte, como que eu estou me sentindo hoje? Será que eu estou feliz? Espero que todo mundo aqui esteja se sentindo feliz da minha palestra. Mas se não estiver se sentindo feliz, será que eu estou neutro? Será que eu estou triste? Será que eu estou irritado? E aí, será que no momento que eu estou irritado, é um bom momento para iniciar uma conversa com a outra pessoa? Será que às vezes o que me irritou muito, eu não preciso ir no banheiro, beber uma água, respirar, dar uma andada, deixar esse sentimento, aquela frustração passar um pouco e a partir dali tentar deixar essa emoção sair um pouco ali de quem eu sou para eu conseguir ter alguma ação. Vocês vão perceber que muitas vezes a gente está influenciado sobre a ação e aí a gente acaba agindo de acordo com a nossa emoção e não pensa de uma maneira mais racional. O outro ponto aqui, gente, é o reconhecimento das emoções nas outras pessoas, que é difícil de fazer. Vou dizer para vocês que é uma tarefa mediana, porque se é alguém que eu nunca vi, é mais difícil reconhecer que emoção aquela outra pessoa tá tendo naquele exato momento. Mas dentro da sua sala de aula, por exemplo, ou do escritório que você trabalha, você conhece aqueles indivíduos. Então eu tenho aqui, por exemplo, alunos que quando estão felizes, gente, fala sem parar. Eu tenho que falar, fulano, fica quieto aqui para o professor poder falar, senão a pessoa... Porque a pessoa está feliz, ela está bem. Quando essa pessoa está triste, ela não abre a boca. Ela senta lá na primeira fileira e não faz um comentário. E a gente sabe que aquela pessoa gosta de falar. Então, se a pessoa está muito quieta, eu penso, poxa, alguma coisa aconteceu com esse indivíduo, porque essa pessoa está muito quieta. Na nossa casa, quem tem um relacionamento íntimo também percebe isso que sou eu com a sua mulher, com o seu namorado, né? Porque a pessoa tem um funcionamento, de repente muda alguma coisa naquele funcionamento dela, qual que é a emoção que o outro está naquele momento? É importante fazer essa leitura, porque muitas vezes a gente quer começar uma discussão ou fazer um feedback negativo no momento que o outro já está explodindo de raiva. E aí, gente, a chance de realmente sair uma briga é gigante. O que eu percebo? A gente fez uma pesquisa aqui, uma vez, uma pesquisa de TCC na faculdade, e a gente levantou dentro da faculdade qual que é o horário que as pessoas mais brigavam na casa, que os casais mais brigavam. E a gente viu que o horário que as pessoas mais brigavam é ali entre 5 da tarde até umas 7:30 da noite. E aí a gente levantou, por que será que isso acontece?
Porque a maioria das pessoas trabalharam o dia inteiro, acabaram de chegar em casa, muitas pessoas pegaram 2 ônibus, né, ou vieram no carro. Aqui na minha cidade, que é Ribeirão Preto, é um calor infernal, então assim, mesmo no carro, às vezes você liga o ar no último, você tá com aquele cansaço, é o trânsito, é o motoqueiro, é o motociclista, você chega em casa com o seu nível de estresse lá em cima, depois de um dia de trabalho. Aí você acaba de chegar com todo esse estresse, aí a outra pessoa quer te dar um feedback negativo, do tipo, nossa, né, esse livro que tá aqui, por que você não colocou ali? Vocês percebem que é um apontamento básico? Só está perguntando por que o livro está ali e não foi para outro lugar. Só que para o Saulo, que já está no último nível do estresse, aquilo ali, a pessoa já vai vomitar um monte de coisa, já vai ter um comportamento super violento, e aí você já vai começar a ofender a pessoa com outras coisas que não tem nada a ver com a questão do livro, aí vai virar, né, aquela briga generalizada que a gente sabe, e aí isso vai fazer o quê? Só vai nos trazer prejuízo, porque depois, quando o calor da emoção passa, a gente se sente culpado por ter agido daquela maneira grossa com o outro, e aí a gente tem que voltar usando estratégias para reaproximar, aí a outra pessoa também fica chateada, passa um tempo. Então, para a gente não ter esse desgaste emocional, o que é importante? E a gente viu aqui nessa pesquisa de TCC, que as pessoas precisam dar um tempo para o outro, né? É uma dica que eu dou para vocês, inclusive, né? Chegou sua mãe, chegou seu pai, chegou a pessoa que mora com você super irritada do trabalho, a pessoa nem tomou banho, a pessoa está toda suada ainda, né? E você precisa conversar um assunto sério. Espera aquela pessoa tomar um banho primeiro, espera ela tirar a roupa do trabalho, espera ela comer alguma coisa. Na hora que a gente brinca, né? Ela fala na hora que o espírito voltou pro corpo, que a pessoa está mais calma, aí você chega e fala, então, olha, precisamos pagar essa conta, vamos ter que fazer um financiamento, isso aqui está atrasado, precisamos ajustar tal coisa, tentar conversar com as pessoas no momento que elas estão boas para tentar ali conversar. E isso é fácil da gente fazer, não é difícil. Isso daqui, gente, faz a diferença na vida profissional? Total. Porque vamos pensar aqui no meu caso, vou dar um exemplo meu. Tem a minha chefe aqui, né, que é a reitora. Sei lá, preciso fazer uma viagem e vou precisar folgar um dia da semana. Se eu chegar na minha chefe no momento que ela está muito estressada, ela está muito irritada por vários problemas que ela está enfrentando, a chance de simplesmente ela falar, não, Saulo, não vai ter como, é gigante, gente, porque ela está muito irritada com outras coisas e ela vai querer resolver rápido ali já para se livrar do problema. Então é importante, se eu vou fazer uma solicitação para alguém, fazer no momento que a pessoa está mais tranquila, que eu possa justificar o porquê que vai fazer aquilo, já levar um plano ali de ação, de olha, eu vou faltar, mas o fulano vai substituir, vai ser dessa forma, porque aí a gente vai ter uma chance maior de chegar, de alcançar nosso objetivo. Quem não faz essa leitura do outro, gente, fala, o Saulo chegou aqui, independente de como chegar, eu vou falar o que eu tenho para fazer, você corre o risco de pegar a pessoa num momento que não é um momento bom, e aí ter um conflito, ter uma negativa do seu trabalho. Então a gente precisa de um pouquinho dessa inteligência emocional no reconhecimento dos outros. Dicas, gente, né? A primeira dica que a gente precisa aqui para a gente ir finalizando a nossa palestra, autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Será que você é uma pessoa super irritada? Será que você é uma pessoa muito passiva, que deixa os outros falarem e fica de boa? Qual é a sua história? Você sabe, né, por que você funciona? Se você for professor, eu não tenho noção de como eu funciono. Tá, né? Talvez você olhando um pouco para seus familiares, as pessoas que você convive, você vai perceber que você é influenciado por aquele meio social. Então a gente é muito parecido com as pessoas que convivem ali no nosso núcleo mais íntimo. Quais são as nossas qualidades? O que você faz bem feito? Você sabe que você faz bem feito? Sem uma falsa modéstia? Eu falo, gente, eu acho que eu sou um bom professor, né? Recebo muito elogio, as pessoas gostam das minhas aulas. Então, quando as pessoas falam, Celso, qual a sua qualidade? Eu sou um bom professor. Qual ponto eu preciso melhorar? Tem outros pontos que eu preciso melhorar. Tanto de habilidades técnicas, por exemplo, cozinhar, não sei fazer nada. Se um dia morrer todas as cozinheiras do mundo, aí eu vou ter que me enterrar junto, porque para fritar um ovo eu já não tenho muita habilidade. E também outras habilidades pessoais, que a gente sabe que a gente precisa melhorar, às vezes, de organização, de conhecimento de determinado assunto. Sempre tem um ponto que a gente precisa melhorar. Esse autoconhecimento é super importante para a gente conseguir se desenvolver. Outra coisa é o autocontrole, que é essa tolerância à frustração,
que eu falei hoje já na palestra, administrar um pouco da impulsividade, gerenciar a emoção desconfortável. A emoção desconfortável, ela vem, mas ela vai embora, e a gente não pode agir de acordo com aquele sentimento ruim. Eu já tive em projetos dentro de organizações que, por conta da pressão, uma pessoa se descontrolou, xingou a outra, brigou com a outra, né, e esse comportamento acabou queimando a carreira da pessoa dentro daquela instituição. Então é importante, às vezes, a gente administrar a nossa impulsividade, essa frustração. Às vezes as pessoas vão ser grossas com a gente, mas ela tá sendo grossa porque ela tá com um problema particular, nem é com você. Saber separar o que é problema do outro, o que é problema seu, é muito importante. Por quê? Porque aquela pessoa vai lá, de repente, te dá uma patada ali, né? Ela vai lá e fala algo que te traz uma situação de desconforto, te desqualifica de alguma forma, você já revida também no mesmo nível, e aí pronto, né, já entrou dentro de um conflito. Então, não que a gente vai ficar passivo, mas saber administrar nossa impulsividade. Então, toda vez que alguém traz a gente para uma situação extremamente negativa, qual que é a melhor estratégia que eu posso fazer? De repente, se eu vejo que a pessoa está muito fora de si, não, o melhor momento é conversar. Espera a pessoa respirar um pouco, outro momento você chama a pessoa para conversar, tenta pontuar ali o que aconteceu e tentar resolver da melhor maneira possível. Mas esse autocontrole, essa tolerância à frustração, é muito importante para que a gente consiga progredir na nossa vida profissional. Todos nós aqui vamos passar por situações que a pessoa vai chegar descontrolada em cima da gente, vomitando, brigando, falando um monte de coisa, e cabe a você que é o profissional que está sendo formado. Isso que eu sempre falo aqui para os meus alunos. Falo, gente, nós somos o profissional que estamos sendo formados. A outra pessoa, às vezes, nunca fez uma faculdade, nunca teve um professor, não teve a oportunidade de participar de um congresso rico como esse, então a pessoa não teve acesso a esse conhecimento. Você tem. Então a responsabilidade de ter um autocontrole é mais sua do que da outra pessoa. Então a gente tem que pensar um pouquinho dessa forma para a gente se desenvolver. A automotivação, né, já comentei também, de você possuir suas metas, traçar planos, reajustar os planos. Às vezes o plano não dá certo de cara, reajusta, a gente vai persistindo. E a empatia também, né? Olhar para as pessoas, tentar compreender um pouco do outro. A gente vai perceber que quando você é um gestor de uma equipe, você precisa também se colocar um pouco no lugar daquela pessoa, verificar as dificuldades. Muitas vezes aquele indivíduo, ele ainda está em desenvolvimento, é um menino jovem, é uma mulher muito jovem, que está começando a vida profissional, e a gente tem que ter empatia, né, pela pessoa que está ali. Muitas vezes os profissionais cometem erros, e você que está, às vezes, num cargo de gestão, de liderança, você precisa visualizar que aquele erro não foi algo intencional. De repente fez parte do processo de desenvolvimento, de repente a pessoa quis acertar e quis inovar, e aí ela errou ainda mais. Então, esse processo de empatia é muito importante com o outro. Até porque, gente, aqui, né, a gente está dentro desse movimento aqui do Setembro Amarelo, da questão da ideação suicida, e a gente não sabe como é que aquele outro vai reagir ao nosso apontamento. Então, quando a gente tem uma comunicação muito agressiva, de repente aquele outro já está por um fio, porque outros problemas pessoais na vida dele estão muito aflorados, e a gente, enquanto gestor, enquanto alguém que estudou, tem que ter essa empatia e essa visão do outro também. Estou chegando aqui no final. Bom, gente, aqui eu deixo algumas dicas, né? Aqui eu estou na cidade de Ribeirão Preto, a gente tem uma clínica de psicologia que atende a comunidade, mas acredito que, de repente, na cidade que você está assistindo essa palestra, também possa ter uma clínica de psicologia onde as pessoas atendem. O que eu recomendo? Ah, professor, sua aula foi bacana, gostei, eu quero me desenvolver nessa área. O que eu devo fazer? Uma das possibilidades, e talvez seja a melhor possibilidade, é procurar o especialista, que é o psicólogo. Existem várias maneiras de a gente passar por um atendimento psicológico. Talvez você que tem um convênio, você pode procurar ali o clínico geral, o médico, e pegar um encaminhamento para o convênio. Então, todos os convênios hoje têm psicólogo, a gente consegue passar pelo psicólogo do convênio. Tem os psicólogos particulares que atendem tanto presencial como online. Então, poxa, professor, estou com uma vida corrida aqui, né? Como que eu faço? Tem atendimento online, tem muitos profissionais aí que atendem. E a gente também tem os atendimentos gratuitos, né, para estudantes, para pessoas que estão ali em uma situação mais de vulnerabilidade financeira, que são realizados pela clínica escola das faculdades. Os atendimentos gratuitos, né, eles têm
algumas situações que são quais, né? Os atendimentos gratuitos, eles são feitos para os estudantes. Então, de repente, se você percebe que o seu caso é um caso mais sério, que você gostaria de fazer um investimento nessa área, é importante que você procure um psicólogo que realmente vai te acompanhar durante um bom tempo. Geralmente, nas faculdades, o acompanhamento é de um semestre, algo mais pontual, então é importante. E aí várias pessoas falam, poxa, professor, mas terapia é caro, né? Será que eu tenho tanta coisa para fazer? Mas pensar o seguinte, gente, que a terapia, né, procurar um psicólogo, trabalhar a sua inteligência emocional é um investimento que você faz na sua saúde mental e, consequentemente, na sua vida profissional. Quanto mais você desenvolver esses temas que eu trouxe aqui, isso vai fazer com que a sua carreira deslanche, que você consiga caminhar ainda mais. Você vai ver que isso faz toda a diferença. Então, assim, depois, né, lá para frente, talvez a gente não se encontre, mas você vai lembrar, poxa, aquele dia eu tive a palestra do professor Saul no congresso, comecei a buscar esse desenvolvimento e hoje eu estou num cargo aqui de liderança, aguentando a pressão de uma maneira mais saudável e importante. Deixei aqui uma dica no YouTube, um canal chamado Seja uma Pessoa Melhor, lá tem bastante dica bacana para a gente acompanhar, e o livro O Poder da Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, também é bem bacana para quem gosta de ler, vai ter um aprendizado aí para começar a se desenvolver. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da minha palestra, da minha atividade. Vocês viram que eu sou um professor que falo pra caramba e falo rápido, né? Sempre com muita informação. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu possa ter contribuído para a vida profissional de vocês. E espero que a gente se encontre aí em outros eventos. Muito obrigado pela participação de todos. Nossa, Saulo, nós é que agradecemos esse momento, esse compartilhamento de conhecimento, de experiência, e o que você abordou, eu tenho certeza que é de grande valia, não só para os nossos alunos, mas para os profissionais, para os docentes, porque a inteligência emocional, eu acho que a gente busca uma vida inteira, né? Eu acho que quando a gente tem essa inteligência emocional, a questão do sofrimento ela é bem menor. Então, quando você fala de inteligência emocional, eu fico pensando, nossa, quantas vezes a gente erra e depois a gente aprende com esses erros. E aí, ao longo da vida, eu percebo que quando a gente vai tendo maturidade, acho que a nossa inteligência emocional ela vai ficando mais apurada. Com certeza. E é uma pena, né, que a gente tenha que, muitas vezes, esperar a maturidade vir para aprender emocionalmente. Né? A gente como a gente começa a atingir 40, 50, 60 anos, é aí que você, de tanto tentar ali bater e não der certo, aí você vai aprendendo. E eu acho que o pessoal está tendo a oportunidade de já falar sobre esse assunto, e de repente você que está vendo nossa atividade, que você está com 18 anos, 20 anos, então assim, quanto antes você começar, mais longe você vai conseguir na sua carreira profissional, na sua vida particular também. É um assunto, às vezes, que na época que nós estávamos estudando, não era tão debatido, né? E é uma coisa tão importante no meio organizacional, é importante na nossa vida pessoal, como você falou, né? Porque, às vezes, as explosões acontecem por nada, né? Às vezes na casa ou no nosso ambiente de trabalho. E é geralmente por causa dessa impulsividade que muitas vezes a gente não tem por falta da inteligência emocional. Então, eu quero agradecer muito, Saulo, muito mesmo. Falar que a nossa Casa Salesiana está de portas abertas. Quando você tiver oportunidade, venha nos conhecer, venha aqui no Uni Salesiano. Né? Será um prazer tê-lo aqui conosco. E em nome da Casa Salesiana, do Uni Salesiano, fica o nosso muito obrigado pela sua brilhante palestra nesse 3º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, até mais.